Pessoas no ponto do bonde número 29 em 1957, aguardando sua saída. Acredito eu que este ponto ficava perto da Avenida Rio Branco. O letreiro dá para perceber que ele circulava pela Rua 1º Março, Palácio Duque de Caxias e Lapa. Olá, bem-vindos! Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para Rio Antigo, Memórias. Vamos juntos conhecer mais uma história em fotos. Lembrando que não somos dono da verdade, apenas estamos compartilhando fotografias históricas. Curte, comenta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal Fotos Vintage. Fotografia antiga na Rua México em 25 de outubro de 1921, com o Morro do Castelo sendo arrasado e hoje em dia 102 anos depois. E o Museu Nacional de Belas Artes sendo testemunha desta transformação. Cidadão participando de uma foto de Marque Ferrez tirada em 1885 da Ponta do Calabouço. No alto, podemos ver a Igreja de São Sebastião no Morro do Castelo. Praia de Santa Luzia em 1922, ao fundo vemos o Obelisco e o Palácio Monroe. Avenida Mendes Sá com Rua Maranguape em 1908 e hoje em dia 115 anos depois. O que acham? Esta fotografia é do Teatro Municipal e da Avenida Central, provavelmente foi tirada em um final de semana. Dá uma sensação de tranquilidade. Alguém arrisca a data da foto? Curiosidades do Antigo Rio. Era comum que trens de carga cruzassem a Avenida Francisco Bicário. Quando isso acontecia, o trânsito no local ficava paralisado por vários minutos. E tinha que ter paciência para esperar que os vários vagões atravessassem aquele pedaço da avenida que já era uma das mais movimentadas da cidade. Cruzamento Estação Barão de Mauá, Leopoldina. Vocês sabiam que no ano de 1963, o Departamento de Correios e Telégrafos comprou o Vespacar para auxiliar os carteiros nas suas entregas? Comenta abaixo. A gatinha na janela vendo a vida passar na Ladeira da Misericórdia em 1917. Mal sabia ela que o sossego dela iria acabar em poucos anos. Imagine quantas histórias tinha essa casa. Ladeira da Misericórdia, Morro do Castelo em 1917. E pensar que 05 anos depois, todo esse patrimônio foi demolido. Há quem concorda e não com as demolições. E você o que acha? Fotografia histórica. Quitandeiras fotografadas por Marque Ferrez em 1875 na cidade do Rio de Janeiro, só não sei o lugar. Infelizmente ele não registrou. Registro histórico. Inauguração do Hipódromo do Jockey Clube do Brasil em fotografia de Augusto Malta em 15 de julho de 1926. Construído às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, sua pedra fundamental foi lançada pelo presidente Epitácio Pessoa, em 12 de novembro de 1922. Foi projetado pelos arquitetos cearense Arquimedes Memória e o franco-suíço Francisque Kucher. Fotografia inédita. Gruta construída no Morro do Castelo, ao lado da Igreja de São Sebastião, Igreja dos Capuchinhos, em homenagem a Nossa Senhora de Lourdes. Fotografia de Augusto Malta 2 de março 1919.
Registro na rua 1º de março em 1890 em fotografia de Mark Ferrez. Uma manhã tranquila em 1903 na ladeira do castelo. O final da ladeira dava no portão da fortaleza de São Sebastião. Vista tomada da torre da igreja de São Francisco de Paula, ao fundo, o morro do castelo em 1917. Fotógrafo não identificado. À direita da foto, o Hotel Avenida e o Palace Hotel. Ladeira da Misericórdia em 1921, boteco cheio, pessoas conversando próximos ao acesso ao Morro do Castelo e hoje em dia 102 anos depois. Tudo diferente. Fotografia antiga na Vila Isabel ano 1920, fotografada por Augusto Malta. Mark Ferrez produziu em 1885 uma fotografia de uma vista panorâmica do Rio de Janeiro a partir de Santa Teresa, na qual ele brincava com o ilusionismo proporcionado pela dupla exposição. Ele e um amigo apareciam 2 vezes na foto. Nesta foto de Mark Ferrez de 1912, vemos uma moradora do Morro do Castelo, estendendo suas roupas em frente à igreja de Santo Inácio dos Jesuítas. Nem passava pela cabeça dela que 10 anos depois, tudo viria abaixo. Igreja de Santa Luzia e Morro do Castelo, já em processo de demolição, final de 1921, início de 1922 e o mesmo local hoje quase 102 anos depois. Praia do Flamengo ano 1950. A jornalista e o The Guardian posando para um editorial de moda em frente ao Castelinho de Ipanema início dos anos 1960. Bairro de Santa Teresa, ano 1980. Fotografia antiga na Rua Marechal Floriano por volta de 1959. Uma fotografia antiga de pessoas curtindo Praia de Ipanema ano 1972. Praia do Arpoador por volta de 1975. Estação Ferroviária de Marechal Hermes inaugurada em 1913. Olha Joaninhas. Frota de fuscas da Polícia Militar apelidadas de Joaninha ano 1981. Ainda era uma época boa. Bandidos eram tratados como bandidos. Rua Miguel Lemos, Copacabana por volta de 1975. Praia da Barra da Tijuca, início dos anos 1980. Detalhe, alguém se arrisca que carros são esses na fotografia? 2 senhoras passeando tranquilamente na Rua Paissandu, Flamengo 1962. Época em que não havia tantos assaltos. Bela fotografia, Praia do Arpoador 1960. Detalhe, nessa época as mulheres não tinham barriga, porque a alimentação era mais saudável e consumiam menos cervejas. Mick Jagger andando pelas ruas de Copacabana ano 1968. Praça 15, em um dia de chuva ano 1976. Praia de Copacabana 1936. Detalhe, observe os biquíni. Antes e depois. Avenida Niemeyer 1915. Quem diria? Talvez esse senhor nem imaginava o que seria no futuro a essa avenida. Vendedor de pirulito de açúcar e taboca com seu Trig-Lig, Praia de Copacabana ano 1940. Taboca é um biscoito circular tipo um canudo feito com farinha e ovos, lembra um pouco Mil Folhas. Chegamos ao fim, meus amigos. Curte, comenta,
compartilhe, inscreva-se em nosso canal Fotos Vintage. Agora está aparecendo mais 2 viagens no tempo, escolha e aproveite sem moderação. Até a próxima história em fotos.